Avisa o pessoal aí, porque católicos querem saber. Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje o vídeo número 45 trouxe como tema Jesus e suas tentações. A gente está habituado a ler nos evangelhos que Jesus, depois que foi batizado, foi para o deserto e lá ficou 40 dias e 40 noites em jejum absoluto. Esse período que ele ficou assim foi uma preparação para o início de sua missão, porque a ordem dos fatos é: ele foi batizado por João Batista, ele foi para o deserto, ficou 40 dias e logo depois iniciou o seu ministério, iniciou a sua pregação. Então, esse tempo de deserto é um tempo de preparação para a missão que ele teria. Muito bem. Só que nesse período de deserto, de jejum, acontece um fato que a gente conhece também, que é a tentação, ou são as tentações que Jesus recebe. E aí Jesus recebe a visita incômoda do demônio, e o demônio faz 3 tentações a Jesus. Primeiro, a tentação de transformar pedras em pão. A segunda tentação de subir no ponto mais alto do templo e se jogar para ver se os anjos de Deus vão segurá-lo. E a terceira tentação de ser o dominante, o rei, o imperador, o dono de todos os reinos, de todos os governos da terra. Essas 3 foram as tentações de Jesus no deserto. Você encontra essa leitura em 3 dos 4 evangelhos. Você encontra essa leitura no Evangelho de Mateus, você encontra no Evangelho de Marcos e você encontra no Evangelho de Lucas. Curiosamente, quando chega no Evangelho de João, você não tem essa cena de Jesus no deserto. Aliás, o Evangelho de João vale ser lido depois que você lê os outros, porque ele é um evangelho bem diferente. Ele traz perspectivas e cenas que os outros evangelhos não trazem. E aí a gente pensa o seguinte: bom, Mateus, Marcos e Lucas, eles falam da tentação no deserto. E João não fala. Então João excluiu da narrativa de Jesus as suas tentações? João ignorou as tentações que Jesus teve? Não. Muito pelo contrário. Enquanto Mateus, Marcos e Lucas fazem uma descrição num deserto de um demônio que vem tentar e que tem aquele diálogo e que vai propondo coisas a Jesus, a gente vai entendendo essas tentações como uma conversa interna, como uma simbologia que haveria de vir, um símbolo do que haveria de vir. João vai por outro caminho. João mostra na prática do dia a dia de Jesus as tentações acontecendo. Enquanto que em Mateus, Marcos e Lucas as tentações ficam fechadas num período de deserto, mostrando mais um simbolismo do que uma realidade, mostrando mais processos mentais do que algo realmente acontecendo, o Evangelho de João retira essas tentações do deserto, da mente, e passa para a vida real. E ele vai descrevendo como Jesus foi se deparando com essas tentações na vida dele. E aí a gente pode começar a fazer um paralelo das tentações
de Mateus, Marcos e Lucas com as tentações que aparecem no Evangelho de João. Vamos ver? Então vamos ver. Abre aí João capítulo 6, versículo 31. Pode ser versículo 30, 30 e 31. Qual foi a primeira tentação no deserto? Transformar pedras em pães. A tentação no deserto era uma tentação de ser um mágico, de ser um milagreiro, de ser alguém capaz de pegar pedras e transformar em pães e alimentar-se a si mesmo, alimentar-se a si e alimentar os outros de forma mágica. E aí a gente chega no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 30, a gente lê assim, ó: eles perguntaram: que sinal realizas para que o vejamos e creiamos em ti? Que obras fazes? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes de comer pão do céu. Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, versículo 32 agora, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Essa cena que eu acabei de ler ocorre em João capítulo 6, a partir do versículo 30, 31 e 32, e até o 33. Essa cena acontece depois da multiplicação dos pães. Se você abrir João 6:1, você vai ver que foi a multiplicação dos pães. Jesus faz a multiplicação dos pães e depois ele é cobrado a fazer mais multiplicação de pães. Ele é cobrado a mostrar constantemente as suas obras. Jesus teve uma tentação durante o ministério dele, que foi a tentação de ser um milagreiro, porque as pessoas queriam milagres e sinais e milagres e sinais. E ele poderia dar quantos sinais essas pessoas quisessem. Ele tinha acabado de multiplicar pães e peixes. Mas ele se nega a ser um Jesus milagreiro, curandeiro. Ele se nega a ser um Jesus que atrai as pessoas não pela fé, mas pelo milagre. Porque o que Jesus quer é que as pessoas sejam atraídas a ele pela fé. E fé é aquilo que você não vê. Portanto, quem é atraído pela promessa de milagres não foi atraído pela fé. Porque a fé acontece justamente quando a gente não presencia milagre, mas a gente permanece em fé, permanece crendo, permanece caminhando. Então, a grande tentação de transformar pedra em pão não é apenas de um demônio falando no ouvido no deserto. Aquilo era um símbolo do que realmente havia de acontecer na vida dele. Havia de acontecer as tentações de transformar pedra em pão. As tentações do povo, das pessoas, dos fariseus, pedindo sinais, pedindo milagres, dizendo que queriam ver sinais, querendo ver milagres. Até Herodes, quando Jesus é encaminhado de Pôncio Pilatos para Herodes, no julgamento dele, o que Herodes fala com ele? Faz uns sinais aí, faz umas mágicas aí. Jesus passou pela tentação de ter igreja cheia, porque ele fazia milagres. Mas aí ele responde para esse povo que quer se encher uma igreja,
mas quer encher a igreja de curiosos, de gente interessada, interesseira em milagres. Ele diz: o pão que caiu do céu com Moisés, os seus pais comeram e morreram. Igual esse pão que eu acabei de multiplicar, os que vão comer também vão morrer. Mas tem um pão que não é visto com os olhos e que é o pão que o Pai dá. O verdadeiro pão do céu sou eu. Quem se alimentar das minhas palavras, esse tem a vida eterna. E alimentar-se das palavras de Jesus não é ficar correndo atrás de milagres ou exigindo milagres, querendo ver milagres. Alimentar-se das palavras de Jesus é caminhar pela fé, por aquilo que você não vê, mas que você crê e você entrega a sua vida. Então, a tentação de transformar pedras em pães é, na verdade, segundo o Evangelho de João, a tentação que Jesus passou de ter muitos seguidores fazendo números mágicos, milagres, encantando pessoas pelo olhar, não pela fé. E essa tentação a gente vê muito em nossos dias. Igrejas que querem atrair pessoas porque lá se transforma pedras em pães, mas não ensinam o evangelho da fé, não ensinam o caminhar debaixo da vontade de Deus, não ensinam o descanso em Deus, mesmo quando não tem milagre nenhum. São estimuladores de milagres permanentemente. É um truque para atrair gente. Jesus não entrou nessa. Vamos para a segunda tentação? Vamos para a segunda tentação. Mateus, Marcos e Lucas nos contam que o demônio falou para Jesus: vai lá no alto do templo, no pináculo do templo, a parte mais alta do templo de Jerusalém, e se joga. E ao se jogar, os anjos vão te segurar. Porque está escrito que Deus vai cuidar de todos os que são seus. Então vai lá, se joga e vê se Deus vai cuidar. Aí a gente tem o paralelo dessa tentação em João capítulo 7, versículo 3. Olha o que acontece. João 7, 3. Os irmãos de Jesus disseram-lhe, ou seja, os seus parentes, seus familiares, o pessoal da sua família, disseram-lhe: sai daqui e vai para a Judeia. Daqui, ir para a Judeia é o quê? Sair daqui da Galileia, região pobre, e vai para a Judeia, região rica, capital. Vai para a capital, vai para onde tem gente, dinheiro e onde você pode ter fama. Olha o que eles estão dizendo. Sai daqui da Galileia e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Ninguém faz algo em segredo se procura agir em público. Já que fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo. Nem os seus irmãos, seus parentes, seus familiares, nem eles o entendiam, nem acreditavam nele. E eles fazem uma proposta a Jesus. É a proposta do demônio. Olha, Jesus, você faz maravilhas aí. Você não pode ficar aqui. Aqui é interior. Você tem que ir para a capital. Você tem que ir para a Judeia, na cidade de Jerusalém. Lá você vai ficar famoso. É a mesma proposta do demônio no deserto. Vai lá no Templo de Jerusalém, o lugar mais visitado de Jerusalém, da capital, o lugar mais visto, o maior cartão postal que tem em Jerusalém. Vai lá, salta do templo, usa a religião a seu favor,
Usa a religião para você ficar famoso. Sobe na religião, ou seja, sobe no templo, pula. E os anjos vão te aparar. E você vai usar todo esse aparato cenográfico para ser famoso, para ganhar fama, poder. Essa tentação do deserto foi vista na prática, na boca dos familiares de Jesus. Essa foi a segunda tentação que o deserto mostrou simbolicamente, mas que se concretizou na vida de Jesus aqui, no dia em que seus irmãos falaram: você que quer ser famoso, cara, sai daqui, vai para a cidade grande, lá o pessoal vai te reconhecer, lá você vai fazer seguidores com dinheiro, lá você vai dar certo. Essa foi a tentação. Está fazendo sentido para você? E a última? A última tentação do deserto, narrada por Mateus, Marcos e Lucas, é o demônio oferecendo a Jesus todos os reinos da terra. Ele seria rei, poderoso, dominador, dono de tudo, governante. Oh! E aí a gente vê essa tentação do deserto se concretizando em João 6,15. João 6,15. Olha o que aconteceu. Jesus tinha acabado de fazer a multiplicação dos pães. E aí olha o que acontece. Quando Jesus percebeu que queriam levá-lo para proclamá-lo rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Eles viram que ele tinha multiplicado pães, ou seja, ele podia alimentar seu povo, podia dar fartura, podia dar prosperidade, podia deixar todo mundo numa boa, podia pagar as contas de todo mundo, podia dar carros importados para todo mundo, podia salvar as empresas de todo mundo. E aí quiseram fazê-lo rei. Mas quando querem fazê-lo rei, o que ele faz? Sai fora, retira-se. Porque ele não é este tipo de rei. Ele é rei, mas não é esse tipo de rei. O meu reino não é deste mundo. Mas o demônio lá no deserto já tinha mostrado simbolicamente a tentação. Olha, eu vou te oferecer todos os reinos. Você pode ter todo o reino que quiser. Você pode. Eu te dou todos. Por que o demônio pode oferecer reinos? Porque o demônio pode oferecer o poder que controla as pessoas, o poder que passa por cima das pessoas, o poder tirânico, o poder que afronta a liberdade humana, o poder que passa por cima da liberdade humana e faz de todo mundo escravo, e faz de todo mundo servo, obrigatoriamente escravo de um projeto de poder. É isso que o demônio oferece para Jesus. E é isso que quiseram oferecer para ele. Na vida. O povo quis oferecer isso para ele. Seja o nosso rei e vamos curvar diante de ti, vamos nos curvar, vamos fazer sua vontade e você nos dá pão. Uma relação de controle, com barganha, com troca. Não é uma relação de pai e filho, não é uma relação de um salvador com pessoas salvas, libertas, curadas, livres. Não. Então, as tentações que a gente vê nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, tentações do deserto, são tentações simbólicas. São as tentações que já vieram
preparando a mente de Jesus. Mas elas se deram de fato no dia a dia dele, muito além do deserto. E o Evangelho de João vai nos relatando essas tentações vindo e Jesus se despedindo delas. Assiste de novo, porque a repetição é a mãe da aprendizagem. Tchau. E aí, gostou de saber? Então, clica aqui e assiste esse vídeo que eu preparei para você.